as escrituras estão se cumprindo e nós podemos ver claramente que o amor, como disse a palavra, está escrito que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. O amor de quase todos se esfriará, porque também se cumpre aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que Jesus disse: larga é a porta da perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita que conduz à vida eterna, e são poucos. Poucos são aqueles que entram para a salvação eterna. Como foi no dia do dilúvio, foram salvos 8 pessoas. Não será diferente, pois será como nos dias de Noé, poucos se salvarão. Será como o dia de Sodoma e Gomorra, poucos se salvará do fogo do grande dia da ira do Senhor. Somos pecadores, somos ímpios dessa terra. E as pessoas, muitas das vezes, nos taxam como loucos em nós ensinarmos essa verdade, confrontarmos os pecados delas. Os nossos pecados devem ser confrontados. A palavra diz que se as profecias se cessarem, o povo se corrompe. Então alguém tem que profetizar, alguém tem que pregar, alguém tem que tocar a trombeta para que essas pessoas venham ouvir a verdade de Cristo. Porque chegaria o tempo que se cercariam-se de mestre segundo as suas próprias cobiças. Teriam comichões, coceiro no ouvido de querer só ouvir a verdade. E é assim que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que estão com comichões, que estão com coceiro no ouvido, em querer ouvir somente a boa palavra. Qual a boa palavra? Deus é contigo. Nenhum mal virá sobre vós. Vocês vão prosperar. Vocês vão enriquecer. Vocês vão comer do bom, do melhor dessa terra. Se vocês ofertar. Se vocês estiverem todos os dias na casa de oração, nesta igreja. É assim que eles ensinam. Eles não se importam com a verdade de Deus, em pregar a verdade. Pastores que se apacentam a si mesmos, comem da gordura e da lã da ovelha. Não que seja errado, se não for com avareza, não é errado, mas eles são avarentos. Eles compram os melhores carros, os melhores ternos. Eles compram o melhor carro, a melhor casa, pagam o aluguel da melhor casa para viver. E muitas das vezes tem ovelha necessitada, que está doente espiritualmente, está morrendo e indo para o inferno, mas eles falam: não tem problema, continue vindo e ofertando que Deus vai te abençoar. Eles enganam, eles matam e lançam no inferno essas pessoas, não ensinando a verdade de Cristo para que elas se abstenham de ser condenadas ao inferno. Não pregam a verdade para elas saírem do pecado. Então a mulher pode pôr um biquíni, um fio dental, aquela que se diz cristã e serva de Deus, pode ir para a praia, ficar nua, seminua, praticamente nua, 90% do corpo, 95% do corpo está nu, mas não tem problema, eles falam, não tem problema. Não é pecado. Não é pecado uma pessoa ir para o estádio e ficar gritando e ouvindo palavrão o tempo todo, filho daquilo que se sabe. Saem nas ruas, se degradam, se matam por causa de uma camisa. Se juntam 50, 60, 80 mil pessoas no estádio e glorificam os homens. E para muitos pastores isto não é pecado, é lazer. Então aonde que eu coloco aquela palavra da Bíblia que diz: não ameis o mundo, e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama esse tipo de coisa, reveja os seus conceitos, pastor. Você que se diz pastor, você que se diz pregador, porque até então, há 30 anos atrás, não era esse evangelho morno ao qual Jesus disse que vai vomitar da sua boca. E se você pratica tais coisas, Deus o vomitará. Deus não tem inocente, como está em Provérbio, nem a criança, quanto mais a ti que se diz pregador. Muito lhe será dado, mas muito lhe será cobrado, diz a palavra. Que comunhão tem a luz com as luzes? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Que comunhão tem a luz com Belial? Então hoje só se prega esse evangelho morno. Que Deus é contigo, que Deus vai fazer, como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo para você. O que Deus fala na sua palavra, ele diz: arrependam-se,
converta dos seus maus caminhos. João Batista, quando pregava, conhecia no coração daqueles fariseus que diziam conhecer a Deus. Ele chamava aqueles homens de raça de víbora. E eu também chamo você que se diz pastor e evangelista, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir do grande juízo final? Convertei-vos, diz João Batista, e produzam um fruto digno de arrependimento, ao qual não é pregado mais dentro da igreja. Eu digo para você, arrependam-se, produzam um fruto digno de arrependimento. Em que? Dos vossos pecados. Produzam fruto de arrependimento em chorar-se diante do Senhor e buscar aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou bem claramente: buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Foi isso que Jesus disse. E disse mais. Jesus disse: não se preocupe com o que havia de comer, com o que havia de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Ele nos ensina. Isso é doutrina do Senhor Jesus para mim, para você, para a igreja, desde 2000 anos até o fim dos dias, até o último dia, até a última hora. Ele disse: não preocupe com o que havia de comer, nem com o que havia de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Vendo ao contrário disto que Jesus pregou, para buscar o reino dos céus, para não se preocupar com o que havia de comer, nem com o que havia de vestir, nós vemos os falsos profetas. Até mesmo aqueles que tiveram um encontro com Cristo um dia, se encontraram com Cristo, se encontraram com a verdade, se tornaram como Demas, se desviaram e amaram o presente século. E estão caminhando e levando milhões, milhares e milhares de milhões de pessoas para o inferno. Pastores que usam o povo como massa de manobra, vendem livros. Por que eles então não produzem livros, a Bíblia por completa? Por quê? Porque tem um monopólio que não pode. Alguém criou o monopólio, a João Ferreira, a King James, então eles criaram o monopólio e só eles podem então produzir, ou tem que pagar para produzir. Mas todos esses estão condenados porque já morreram. Eles pagarão um grande preço. Então hoje o que eles fazem? Gravam hinos, gravam melodias, até mesmo são patrocinados pela Rede Globo, pela Som Livre. Mas por quê? Pelo motivo interesseiro. Diz a palavra que eles fariam o negócio de vós pelo motivo interesseiro. Pastores, igreja, ministério. Então fundaram promessas da Rede Globo. Quem é a Rede Globo? Uma televisão promissa, uma TV promística que vende todo tipo de ideologia de gênero, adultério, fornicação, mentira e engano. Uma TV que é espírita, envolvida com satanismo e um monte de coisas que nós bem sabemos, denunciada por muitos daqueles que saíram e contaram testemunho que é lá nos bastidores daquela dessa tal rede de televisão da Rede Globo. Mas como dá dinheiro, o evangelho, a música gospel dá dinheiro, então a Rede Globo também patrocina. E com isso coloca heresias dentro da igreja, com hinos que não são teocêntricos, mas com hinos que são que engrandece o homem. E ela leva para milhões e milhões em todo o mundo. O evangelho morno, apresentado por cantores que cantam, que se diz louvar ao Senhor, mas cantam para o mundo. Mas tudo isso que eu e você estamos vendo, há uma consequência. Tudo que nós ouvimos, de tantos escândalos, desde pastores, ministradores, fundadores de igreja, cantores, homens que se diziam ser homens de Deus e entrar na política, cristãos que se diziam ser homens de Deus entraram na política, hoje estão presos. Posso citar o nome de alguém? Posso. Recentemente podemos ver seu Eduardo Cunha,
está preso. Podemos ver muitos deles que foram presos e que estão envolvidos em tantas maracutaias no sistema deste mundo. Um sistema que o próprio Jesus nos ensinou, nos alertou, disse que o mundo jaz do maligno. E ele vai ter que destruir essa terra. Ele vai ter que destruir e trazer o juízo sobre todos os homens. Porque diz Jesus no dia do julgamento que tive fome e não me deste de comer. Tive doente e não fosse me visitar. Tive preso e não fosse me ver. E essa palavra que Jesus traz, ela serve para todos os âmbitos, desde a política ao dia a dia do nosso lar. O governo do lar. O governo de nós entre irmãos. Mas eu vou usar agora no âmbito político. Tive fome e não me deste de comer. A autoridade é levantada por Deus, pela mão de Deus, para fazer o quê? Justiça. Mas eles fazem injustiça. Eles colocam carga nas costas dos pobres, dos homens. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Esses dias atrás, alguns meses, eu fiz um vídeo falando que muitas das vezes nós estamos orando e repreendendo a mesmo até o anjo do Senhor. Porque nós não queremos aceitar que os cataclismas, que as intempéries dos final dos tempos, Mateus 24 e Apocalipse, venha sobre nós. Inevitável que venha isto. Muitas das vezes nós oramos e repreendemos até mesmo a obra de Deus vindo pela mão de Deus. O juízo que está sobre a terra, nós passamos por ela como passou Sadraque e Mesaque pelo fogo, não se queimaram, então nós vamos passar pela sim. Ou passamos, até hoje você está passando por provações, por causa do governo da Dilma, por causa do governo dos americanos que escraviza a terra toda para que eles vivam a vida boa e sossegada, nos levando tudo aquilo que nós temos, com juros, com a manobra dos banqueiros mundiais, dos maçons, Illuminati, e eles escravizam o país inteiro. E isso está caminhando para o dia do grande dia do Senhor, de Mateus 24, do juízo final e da volta de Cristo, e a justiça do Senhor venha a ser restabelecida para mim e para você que choramos por justiça, para a igreja do Senhor que chora por justiça. Mas até então virá a assolação, o descarnio, a apostasia, ao qual nós estamos vendo que a apostasia está devastando igrejas inteiras, CNPJs inteiras, da onde que diz que é a casa de oração do Senhor e não pregam mais a verdade. A palavra diz que apostatariam da fé, é o que fazem milhares de pastores nos dias de hoje. Apostatam da fé. Até vi essa noite, num pequeno pregação da Igreja da Graça, dizendo que nós não devemos aceitar que estamos doentes, nós não devemos aceitar que estamos na aprovação, porque é um direito nosso e nós temos que questionar com Deus. Rogério Amorim, da igreja do RR, Soares pregando aquilo que o RR prega. Que se tem uma enfermidade, você não pode aceitar a enfermidade. É um direito teu, está escrito, e Deus tem a obrigação de fazê-la. Um contexto totalmente inequívoco. A palavra diz que como pode o vaso contender com seu Criador? Eu vejo também uma passagem bíblica ao qual o apóstolo Paulo ora por 3 vezes, para que Deus tire aquele espinho da sua carne. Há muita especulação sobre esse texto. Será pecado, será enfermidade? Mas vamos colocar como fosse uma enfermidade que Paulo tinha na sua carne. Diz que então Paulo orou por 3 vezes. Sabe o que Deus disse? Paulo, não me peça mais. Basta. A minha graça te basta, Paulo. Então vai haver momentos que você possa orar como eu orei por 5 anos para Deus tirar as pedras que eu tinha no rim. E eu falava, agora eu serei curado. Eu não era curado, eu nunca fui curado. Ah, falta de fé, eu tinha fé, tanto que eu orava, fazia campanha para que eu fosse curado.
Passaram uns 5 anos, quando eu fui fazer o meu exame, para confirmação, no segundo exame, o terceiro exame que eu fui fazer, urografia venosa, porque o meu médico falou que eu tinha um caminhão de pedra no rim que tinha e dava para construir uma casa. Então, na última vez que eu fui para confirmar, fiz a urografia venosa, o médico me deu o diagnóstico. Ele disse: você não precisa operar. Que você não tem nada no rim? Teu rim é como um rim de criança, de bebê, cara. Então, eu falei: entendi. Obrigado. Eu sei quem fez isso, foi Deus. Então tem coisas que não estão ao nosso controle. E não está mesmo, está no controle do Senhor. Ele faz o dia que Ele quiser, a hora que Ele quiser. É a vontade dEle. Você não passa de caco. Como pode, então, o caco contender com o oleiro, com o seu Criador? Ele faz assim, me faz assado. Quem somos nós? Mas o evangelho morno que eles ensinam, R. Soares, e tantos outros, enganos, incautos, e muitas pessoas chegam nas suas casas, então levam a rosa ungida, levam um pedaço de pau, pegam até mesmo um versículo isolado, não lê o texto e contexto, e começam a contender com o Criador, nosso Deus, nosso Pai, que é o Deus dele e o Criador deles. Essas pessoas pecam, erram, contendendo com o Criador. Exige algo com autoridade, pondo-se Deus como servidor e não como Pai que merece e é digno de toda a glória, todo respeito. Não está escrito que sejam poucas tuas palavras, porque tu está na terra e Deus está no céu e Deus é santo? Que sejam poucas as tuas palavras. A palavra diz que nós não passamos de um caco de barros. É assim que ensina. Mas veja bem que com todo esse contexto que nós vemos a diversidade de evangelho, de engano, ao qual nós podemos ver agora, recentemente eu coloquei uma matéria no ar, e eu falava: agora eu serei curado. Eu não era curado, eu nunca fui curado. Ah, falta de fé, eu tinha fé, tanto que eu orava, fazia campanha para que eu fosse curado. Passaram uns 5 anos, quando eu fui fazer o meu exame, para confirmação, no segundo exame, o terceiro exame que eu fui fazer, urografia venosa, porque o meu médico falou que eu tinha um caminhão de pedra no rim que tinha e dava para construir uma casa. Então, na última vez que eu fui para confirmar, fiz a urografia venosa, o médico me deu o diagnóstico. Ele disse: você não precisa operar. Que você não tem nada no rim? Teu rim é como um rim de criança, de bebê, cara. Então, eu falei: entendi. Obrigado. Eu sei quem fez isso, foi Deus. Então tem coisas que não estão ao nosso controle. E não está mesmo, está no controle do Senhor. Ele faz o dia que Ele quiser, a hora que Ele quiser. É a vontade dEle. Você não passa de caco. Como pode, então, o caco contender com o oleiro, com o seu Criador? Ele faz assim, me faz assado. Quem somos nós? Mas o evangelho morno que eles ensinam, R. Soares, e tantos outros, enganos, incautos, e muitas pessoas chegam nas suas casas, então levam a rosa ungida, levam um pedaço de pau, pegam até mesmo um versículo isolado, não lê o texto e contexto, e começam a contender com o Criador, nosso Deus, nosso Pai, que é o Deus dele e o Criador deles. Essas pessoas pecam, erram, contendendo com o Criador. Exige algo com autoridade, pondo-se Deus como servidor e não como Pai que merece e é digno de toda a glória, todo respeito. Não está escrito que sejam poucas tuas palavras, porque tu está na terra e Deus está no céu e Deus é santo? Que sejam poucas as tuas palavras. A palavra diz que nós não passamos de um caco de barros. É assim que ensina. Mas veja bem que com todo esse contexto que nós vemos a diversidade de evangelho, de engano, ao qual nós podemos ver agora, recentemente eu coloquei uma matéria no ar. O Norueguês fez uma reportagem
Mostrou os bastidores da igreja mundial do poder de Deus. Aberrações. Baldomiro, talvez no princípio tenha como aconteceu com Balaão. Entraram pelo caminho de Coré, aquele que se rebelou contra Moisés. Entraram pelo caminho daquele Balaão, que até mesmo conhecem a verdade, conheceram a verdade, mas se desviaram. Muitos, milhares de pastores fazem isso. Se desviam, se deixam corromper, como foi e fez Silas Malafaia, qual outrora também eu muito ouvia ele, as suas pregações, mas que nessa década do final se postou como Demas, amando o presente século, não só Silas Malafaia, mas como Valdomiro Santiago e tantos outros, porque o próprio Jesus profetizou sobre isso, que levantariam falsos mestres, falsos profetas, que enganariam, se possível, até mesmo os escolhidos. Enganaria até mesmo você, que diz que conhece Jesus. Enganaria a mim, que conheço a Jesus. Eis o proveito aí então de você ler as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, para que não seja enganada por falsos profetas. As pessoas não leem, as pessoas não buscam, só comem aquilo que os falsos profetas pregam, porque elas não conhecem e não buscam. Elas querem o céu, mas não querem que Deus esteja lá. Mas só que isso é impossível, porque no céu só entra lavado e remido no sangue de Cristo aqueles que obedecem o Evangelho, a verdade do Senhor. E com isso e por causa disso, todas as coisas estão discorrendo para o grande conflito do final dos tempos. E como eu estava dizendo, então nós vemos escândalo, e por aqueles que viam escândalo, então o repórter da Noruega faz aquela reportagem e mostra então, chegando lá dentro das dependências da igreja mundial do poder de Deus, de Valdomiro Santiago, ele entra e ele fala: uau, que enorme salão, que enorme igreja. E lá ele é convidado a sentar no púlpito e assistir lá toda a pregação, todo o show, como ele chama de show. E lá então depois ele vai para tomar um café com o seu Valdomiro Santiago. E na mesa do Santiago então tem meia dúzia de jatos e aviões. Então ele pergunta: o bispo gosta de avião? Gosto. Então o Valdomiro até cita: eu gosto aquele ali que eu gosto. Ah, é? Você gosta? Gosto. Pois é, então você tem avião? Temos um. Tem um? Não. Quantos você tem um avião? Não, são todos da igreja. Não temos um, tem uma frota. Então vemos os escândalos da onde eles tiram dinheiro lá do pobre. Como diz, come da gordura e da lã e deixa ela doente a morrer. Enganam com falsos milagres, falsa profecia, falso engano, não pregando o arrependimento, que é aquilo que Jesus disse: ir e pregar o Evangelho. O Evangelho é boa nova, que você estava morto, que agora Jesus vai te dar a vida eterna se você obedecer, e obedecer as doutrinas qual ele ensinou. Mas isso não é ensinado. Eles comem as verdades usadas pela boca de Satanás, pela mão de Satanás. Então eles enganam os incautos, comem as verdades, induzindo as pessoas a darem tudo que tem para eles. E daí eles compram, como no caso Valdomiro Santiago comprou. Segundo ele, tem toda a igreja 6 aviões, 6 jatos. E no final ele fala assim: não, e amanhã você vai passear comigo no meu helicóptero. Então ele tem 6 aviões mais helicóptero. Cercar seu nemestre segundo as suas próprias cobiças. Tais bajularão por motivo interesseiro, por causa do dinheiro. Esses entraram pelo caminho de Coré, de Balaão e de Caim. Entraram pelo caminho de Coré, Caim, Coré e Balaão, não prestando culto verdadeiro a Deus na obediência da santidade. Por isso é necessário que os escândalos venham, mas ai por quem há de vir ao qual está acontecendo. E muitas das vezes, irmãos, nos questionam que nós estamos levando a desinformação, levando escândalos. Mas eu deixo para você
a seguinte mensagem ao qual o próprio apóstolo nos ensinou: que nós devemos condenar as obras das trevas. O apóstolo Paulo denunciou Demas, que amou o presente século. O apóstolo Paulo denunciou Demas, que estava provocando males, perseguindo ele, porque ele pregava a verdade. Então Paulo denunciava. Paulo denunciou a igreja dos Coríntios, que havia fornicação, que havia incesto lá, que nem mesmo na vida dos ímpios se aceitavam, mas dentro da igreja estava sendo aceito. Então ele denunciava e falava, ensinava a Timóteo, seu filho na fé, para que o tal fizesse também. Então hoje, quando nós pregamos a verdade, há pastores desavisados, até pastores que pregam a verdade, estão nos púlpitos, tendo até a legitimidade de dizer assim: não, eu sou aquele que Deus me levantou para fazer. Mas quando se toca na parte de igreja, quando se toca na parte do dinheiro, eles se esquivam e começam a confrontar a verdade que nós preletamos, a verdade que eu preleto. Por quê? Porque eu saí do sistema. Não é o CNPJ que vai me salvar, não é o redil que vai me salvar, porque eu olho para os lados e não sei para onde ir, a não ser Jesus, e pela palavra a qual eu vivo, ensino a minha família, ensino as minhas filhas, ensino aqueles que querem ouvir aquilo que eu aprendi do Senhor. Não sou dono da verdade, mas preleto a verdade. E no preletar a verdade é o que eu prego primeiro: arrependa dos seus pecados, busque o reino dos céus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu prego aquilo que Jesus pregou, isso está no meu coração, o que eu encontrei. O que eu encontrei, o que eu buscava, eu encontrei. E o que eu encontrei agora eu ensino às pessoas. E o que eu ensino às pessoas são verdades que estão na Escritura, não minhas. Não sou dono da verdade, mas devo preletar a verdade daquilo que aprendi. E nesse contexto de toda essa história, de tudo isso que eu estou ensinando a você aqui neste momento, eu quero dizer mais, eu quero continuar dizendo para você que o mundo vai se acabar, que Deus vai destruir essa terra, e que na verdade, hoje ou amanhã, não sabemos o dia, eu vou morrer, e você também. Você vai morrer. Seus filhos vão morrer, seus filhos vão morrer, seu esposo vai morrer, sua esposa vai morrer. Daqui a 120 anos, eu creio que não existirá nenhum que aqui está nessa terra respirando agora. Se Jesus não voltar até lá, o apocalipse não ocorrer, a volta de Jesus não ocorrer, daqui a 120 anos não existirá mais nenhum aqui na face dessa terra que está aqui, daqueles que aqui estão. Estará uma nova geração, até que se cumpra toda a palavra de Deus. Mas pode ser que aconteça amanhã um apocalipse. Pode ser que se manifeste o anticristo amanhã, não sei. Mas enquanto isso não acontece, eu e você devemos pregar arrependimento de pecado. Pregar que existe o caminho largo e estreito. Pregar que existe o céu e o inferno. Pregar para você que existe estatutos e leis, para que nós possamos alcançar a nossa eternidade. Existe as doutrinas do Senhor Jesus, e nós devemos pregar também nesse contexto o que há de vir, o que há por vir. Então, a escatologia no mais simples possível devemos ensinar, para que os irmãos, aquele que está no leite, não venha se afogar, mas venha assimilar pelo Espírito Santo daquilo que o Senhor vai dar a cada um que aqui está escutando esta mensagem. Com isso eu quero continuar ensinando a vocês que vivemos as últimas horas, os últimos dias na face dessa terra, porque os homens são amantes e avarentos, buscando seus próprios interesses. Está escrito que os homens seriam amantes, presunçosos, avarentos, e é isso que nós estamos vivendo. Por isso eu quero continuar nessa mensagem para você aprender. Que muitas das vezes, como eu disse anteriormente, alguns minutos atrás, que muitas das vezes nós se repreendemos, nós brigamos, porque eles ensinam isso, os falsos profetas, que você deve contender com Deus. Se você não me dá, então me mata. É meu direito. Quem somos nós? Passamos de caco.
Mas é assim que eles têm ensinado. E muitas das vezes nós oramos, então repreendemos até mesmo uma obra que está acontecendo pela mão do Senhor. Esses dias eu fiz o vídeo, alguns até ficaram meio estranhosos, que eu disse que às vezes nós estamos orando contra Deus. Em vez de nós orar a Deus, dar graça a Deus, pedir perdão aos nossos pecados, se esforçar e chorar, nós estamos combatendo contra Deus. Olha só, Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Eu estou lendo Apocalipse 6. São poucos os que pregam isto. Isso não agrega para eles manter essas pessoas na igreja, dizimando, ofertando? Não. Mas aqui em Apocalipse 6, então Jesus se revela a João, e ele começa a revelar o que Deus iria fazer, e o que Deus fará, ou o que Deus está fazendo. Aqui diz bem claro que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, e havendo Jesus aberto um dos selos, ouviu um dos 4 animais que dizia com grande voz de trovão, vem e vê. Então Deus queria que ele visse o que ia acontecer, e mandou escrever para que eu e você também viéssemos ver e ouvir o que ia acontecer. Então você está ouvindo, e você verá com seus próprios olhos, quer na terra ou quer na eternidade, tudo aquilo que vai pelas escrituras acontecer. E diz, e olhei, eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o grande animal dizendo, vem e vê. Novamente, ele diz, vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, o qual estava sentado sobre ele, foi dado que ele tirasse a paz da terra. Aqui nos informa as escrituras, não foi o diabo, não foi os demônios que fizeram isso. Aí que eu digo que muitas vezes nós até oramos ao contrário, repreendendo a própria obra de Deus. A palavra nos ensina, e até mesmo na ascensão do crescimento humano das leis, nos ensina que nós devemos temer. Aquele que não deve, não teme. Da mesma forma, espiritualmente, aquele que não deve ao Senhor, mas que é justificado em Cristo, não deve temer essas coisas. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do forno, na fornalha, Deus livrará eu e você também, mesmo que nós estejamos na tribulação. Diz no Apocalipse que o Senhor nos livrará no dia da tentação. No dia da tribulação, o Senhor vai nos livrar. Então, é Deus mandando. Não é o diabo, não é Satanás, não é o opositor de Deus. Aqui diz que o Cordeiro, Jesus Cristo, abriu o selo. Ele continua abrindo, ele diz que então saiu um cavalo vermelho, e que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. O Senhor Jesus veio e disse, eu sou o príncipe da paz. Então quem tem Jesus tem a paz. Quem não tem vai ter esse aqui, esse espírito que tira a paz. Quem tem Jesus tem o príncipe da paz. Quem não tem Jesus vai ter esse espírito aqui, que diz que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui diz que então Jesus abriu um selo,
E um espírito veio a dominar sobre os homens e fazer que se matassem uns aos outros. Não é o diabo, não é Satanás. Aqui é a sabedoria de nós entendermos que nós devemos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, se arrepender do nosso pecado, se converter do nosso mau caminho e buscar a misericórdia do Senhor, ao qual se renova todas as manhãs, todos os dias, a qualquer momento. O Senhor está pronto a ouvir você e ouvir a mim, no nome de Jesus. Aquele que se ponha como teu advogado. Aí João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lempreis que vós tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o homem. Então nós temos um advogado. Você precisa de um advogado. Mas diz então que deu-lhe esse espírito para que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Ele foi-lhe dado uma grande espada. O que é espada? Pela palavra. A palavra diz que pela palavra nós somos justificados. Pela palavra o homem dará conta de tudo que disser, quer bom, quer má. Se falamos coisas boas, buscamos o que é certo, vivemos a verdade de Cristo, seremos justificados por ela em Cristo Jesus. A espada é a palavra. Quando as pessoas não cumprem a palavra, vem a própria espada, a própria palavra se cumpre. Jesus disse: eu não vim julgar o mundo. Tem quem julgue a espada, tem quem julgue a palavra. A palavra, a espada de Deus, a espada de dois gumes que condena. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo. Há quem condene a lei, a palavra. Isso condena você porque você não obedece, porque você não vive. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer, o terceiro animal, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, tinha a balança em sua mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui a decadência financeira ao qual nós vemos, o qual Joel disse que seria como nós trabalharmos e juntasse dinheiro num saco furado. Então, todo esse mal, a necessidade financeira, o desemprego, elas estão sobre a terra. Jesus bem profetizou em Mateus 24 que haveria fomes e pestes em todos sobre o mundo, mas que seriam o princípio de dores. E tem alguém desavisado que estão a adorar governantes, adorar prefeitos, adorar governador, adorar presidente, como foi aqui no Brasil, que adoram o Bolsonaro. Grande homem de Deus que serve a maçonaria, que serve a Baphomet. Dá para entender? Dá. O Deus desse século cegou o entendimento para que não veja resplandecer o evangelho de Cristo. Maldito do homem que confia no homem, diz. Eu estou falando pelas escrituras. Não fique nervosinho em seu coração. Se você não consegue compreender essa palavra, então busca o Espírito Santo. Então, adoradores, daqueles que buscam o seu próprio interesse, eles querem emprego, eles querem dinheiro, eles querem ganhar bem, eles querem comprar um apartamento, eles querem fazer faculdade, eles querem viajar para o exterior, eles querem ir para Orlando, eles querem ir lá para Disney World, ver as fantasias dos homens de engano. Mas diz então que viria essa decadência financeira. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com férias da terra. Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda? Os pastores, falsos pastores mercenários pregam, são triunfalistas em dizer que você é vitorioso, que a terra vai ser uma maravilha, que a terra será um paraíso, como diz os testemunhos de Jeová. Mas aqui eu vejo outra palavra. Eu vejo a verdade de Jesus sendo verdadeiro comigo e com você. E Jesus abriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo. Então olhei, eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte. Não foi o diabo que enviou a morte.
Foi o próprio Deus que enviou a morte para aqueles que são rebeldes e desobedientes ao Evangelho. Deus enviou e tinha o nome de morte, o espírito da morte. Tinha o nome de morte e o inferno o seguia. Vinha a morte e matava, o inferno recolhia. É o que está escrito aqui. E o inferno o seguia e foi-lhe dado o poder para matar. É Deus que está matando? Foi Deus que deu o poder para que matasse a quarta parte da terra com espada. Então a espada é a palavra, é o juiz de Deus. É o juiz de Deus pela sua palavra dos rebeldes, daqueles que rejeitam o Cordeiro de Deus. Pois Deus enviou Jesus ao mundo e diz que os homens amaram mais as trevas e rejeitaram a luz. Então agora Deus manda o quê? A espada. Manda a morte, para que firam a terra com a espada. E com a espada da palavra que eles rejeitaram, então eles serão mortos. E com fome, e com peste, e com feras da terra. É Deus. E quando esses fatos estão acontecendo, nós temos que orar. Temos que não sei o quê. Para repreender, vamos repreender o quê? A obra de Deus? Sabe o que a palavra ensina para mim e para você? Olha só, eu vou ler para vocês. O que a palavra ensina? A palavra diz que é para mim e você entrar na política? Não. A palavra diz que nós somos ministros do Senhor, do Evangelho. Que todos nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro e Ele nos fez reino ou rei e sacerdote para Deus, não para os homens. Então eu devo entrar na política? Não. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E chamava aquelas pessoas a seguir eles. Quando Pedro, quando os demais estavam pescando, ele disse: bem, vou fazer de vocês pescadores do quê? Granjear e fazer um grande mercado de peixe? Uma peixaria? Não, ele falou: vinde que eu falei de vocês pescadores de homens, ganhar almas para o reino eterno. E com isso então ele nos ensina que na verdade não é isso que ensina, que devemos entrar na política e nós vamos virar o mundo, vamos mudar o mundo no paraíso. Que essa proposta vem do anticristo e eles terá êxito. Esse sim terá êxito, porque vai se cumprir a palavra de Deus e ele vai profetizar que haverá paz, prosperidade e ele enganará o mundo inteiro com sua eloquência e com seu carisma. Quando eu vejo esses falsos profetas pregando que há uma maravilha na terra, um paraíso, eu vejo Satanás falando na boca deles. Eu vejo como se o anticristo estivesse na boca deles. Porque certa vez Satanás levou Jesus na tentação em um lugar bem alto e por menção de segundos ou minutos mostrou todos os reinos dos homens e disse para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Está em Lucas capítulo 4. Porque isso foi me entregue e eu dou a quem quiser. Então quando eu vejo esses homens oferecendo riquezas e benesses ao povo enganando, eu vejo Satanás falando na boca deles. Porque Jesus nunca pregou isto. Jesus pregou ao contrário: buscai o reino dos céus.